Oi pessoal, mamães, tudo bem com vocês? E o carnaval, já recarregou as energias ou tá sem bateria já, de tanto aproveitar? Pessoal, hoje o tema é para de sofrer. Porque esse tema até lembrei da Lari e da Jazz, a gente trabalhava junto, eram duas companheiras de trabalho minha, duas amigas. E sempre que acontecia alguma coisa, eu falava, ai gente, para de sofrer, para de sofrer. Elas falavam, Carol, você tem que montar um canal, um blog escrito chamado Para de Sofrer. Porque eu acredito que o sofrimento é algo opcional na nossa vida. Então, por isso eu sugeri esse tema, que acho que vem muito de encontro ao que nós falamos no último vídeo sobre a carga que a gente carrega, o peso que nós carregamos. Eu elenquei aqui 5 coisas que geralmente nos faz sofrer, nos traz sofrimento, angústia e nos deixam ansiosos ou incomodados com as situações. Depois vocês me digam se vocês concordam ou se na vida de vocês têm algum outro que cause mais sofrimento. O primeiro que eu coloquei aqui é o sofrimento por antecipação. Cara, nos dias de hoje é muito comum, porque nós somos muito ansiosos e a gente costuma sofrer por antecipação. Só que eu aprendi num treinamento que eu fiz de desenvolvimento pessoal que o que acontece com a gente é apenas 10%. 90% é como a gente reage ao fato, ou à ação, ou à situação. Então, assim, 10% tá totalmente fora do nosso controle. São as situações do dia a dia. E os outros 90% somos nós os responsáveis por tornar isso um sofrimento ou fazer disso um aprendizado, enfim. E sofrer por antecipação, gente, a gente sofre pelo menos 2 vezes. É no mínimo, porque você sofre antes, quando você começa a pensar sobre o assunto. E você sofre depois, caso o que você pensou aconteça. Então, uma forma de diminuir esse sofrimento, e que eu uso muito, eu sempre penso, se, mas, cara, vamos esperar chegar lá, na hora que chegar e acontecer, a gente vê o que resolve. Porque uma outra coisa que eu aprendi no treinamento também, no outro treinamento, é que nós sempre fazemos as melhores escolhas que nós podemos no momento. Então, assim, você tem medo de tomar uma decisão que você vai se arrepender. Com certeza, se você tomou aquela decisão, foi porque ela era a melhor opção para você no momento. Dadas as circunstâncias, dados os recursos que você tinha naquele momento, dadas as emoções que você sentia naquele momento. Então, não se sinta culpado por algo que você fez. Aprenda com isso e aceite o que aconteceu. Mas não sofra também antes, porque vai acontecer de novo. Você não sabe o que vai acontecer. Cada situação é de um jeito, a cada dia nós temos recursos diferentes, nós temos conhecimento a mais. Então, não sofra por ansiedade, por antecipação, por algo que pode ou não acontecer. Ele tem 50% de chance de acontecer a parte ruim, 50% de chance de acontecer a parte boa. Então, assim, se acontecer a parte boa, ótimo, você não vai precisar passar pelo sofrimento ou pela tristeza, enfim, pela frustração, e vai ser só alegria, e daí você sofreu à toa. Ou vai chegar o momento que vai dar alguma coisa errada, você vai se frustrar e você vai sofrer de novo, porque você já tinha sofrido antes. Então, cara, deixa pra sofrer uma vez só. Então, quando vier algum pensamento de ansiedade na tua cabeça sobre o que ainda vai acontecer, fala, ok, quando chegar lá eu decido. E vive o hoje. E deixa acontecer. Se previna, faça tudo da melhor forma que você puder para evitar qualquer problema mais à frente.
mas não sofra por algo que pode não acontecer, ok? O segundo ponto que muita gente sofre, e eu já sofri muito, é sofrer pela opinião alheia, pela opinião dos outros. Ai, o que fulano vai pensar de mim? Ai, o que ciclano vai falar? Ai, o que Beltrano tá falando? Cara, a gente tem que estar em paz com a gente. Você tem que se sentir bem com você mesmo, não ir contra seus valores. Estar alinhado com o que você pensa, com o que é verdade para você. Eu não digo para ignorar o que todo mundo tá falando, mas assim, não deixar que isso te trave. Muitas vezes as pessoas nos falam as coisas ou nos dão a opinião delas para agregar. Então, lembra do filtro que eu falei semana passada sobre carregar ou não o que pertence a gente? Então, você usa esse filtro. E se for bom para você, bom para o seu desenvolvimento, bom para você se tornar uma pessoa melhor, ótimo. Pega esse conselho para você. Veja o que você tem que trabalhar, veja a forma de agir, o que aconteceu, por que você reagiu daquela maneira e comece a se policiar para fazer diferente da próxima vez. Mas não sofra com o que a outra pessoa vai falar, só para criticar, porque nós estamos vivos e nós recebemos críticas o tempo todo, sejam elas positivas ou negativas. Então sempre vai ter gente para falar. Por isso a gente não pode ficar travando, deixar de viver, deixar de ir contra as nossas verdades, contra os valores. Se nós não estamos invadindo o espaço de ninguém, não estamos denegrindo ninguém, não estamos fazendo mal a ninguém, vamos continuar fazendo o que o coração tá mandando, o que a razão tá guiando e parar de sofrer pela opinião do outro. Certo? Uma coisa que eu deixei de fazer e que me ajudou muito é não continuar muitos relacionamentos que traziam más energias para mim, ou que, sabe, aquelas pessoas que só ficam criticando os outros, ou que só julgam. Eu me afastei dessas pessoas, eu me afasto dessas pessoas ainda, porque a gente sempre conhece gente nova e às vezes a gente não tem. A primeira impressão não é essa. Mas depois, com a convivência, acaba acontecendo e você vê que essa pessoa é muito julgadora. E você para pra pensar, fala, putz, se ela tá falando assim dessa pessoa perto de mim, com certeza ela fala de mim perto de outras pessoas. Então, esse tipo de pessoa que não agrega, simplesmente se afasta, sabe? Não precisa brigar, não precisa ficar mal ou discutir, simplesmente vai espaçando, vai dando um tempinho, vai convivendo menos, porque isso vai te trazer benefícios, sua energia vai ficar mais alta e você não vai se desgastar com essas coisas e nem vai puxar essas coisas para você, ok? Deixa eu ver aqui, uma outra coisa que eu faço não me desculpar para esse tipo de coisa. Para quando os outros dão a opinião deles, eu não me desculpo por aquilo, porque se eu não machuquei ninguém, não magoei ninguém, não invadi o espaço de ninguém, eu não me desculpo e também não tento me explicar, porque quando você dá demais explicação, parece que você tá errado. Então eu não me explico, eu falo, não, eu fiz porque eu achava certo e pronto. Se a pessoa que gosta de você e que te conhece, ela não precisa de explicação, ela te entende, ela vai saber por qual motivo você agiu daquela forma. Se a pessoa não te conhece, não te entende, só te julga, essa pessoa não precisa de sua explicação, porque quanto mais você explicar, mais ela vai rebater e mais você vai se desgastar. Então, esse tipo de explicação é desnecessário. Se desculpar, se explicar, a não ser que você tenha feito algo errado, você queira se desculpar com a pessoa, ok, mas caso contrário, não faz diferença. Um outro ponto, terceiro ponto que me deixava muito, assim, sofrendo demais,
eu era perfeccionista. E o perfeccionista, gente, ele sofre. Porque pra gente mover uma agulha do lugar, a gente quer mover da forma mais perfeita do universo. E, gente, a perfeição, ela não existe, nós somos humanos, sempre vai haver forma de fazer melhor. E uma coisa que eu descobri nisso, eu só descobri essa parte depois que eu fui mãe, porque eu sofri muito no começo tentando ser a mãe perfeita. E eu aceitei que eu não sou, que eu sou humana, que eu tenho falhas como todo mundo e que eu tô aprendendo como todo mundo e que eu tô aqui pra isso, pra me desenvolver. E eu descobri uma mágica nisso, em não ser perfeita. Cara, é muito bom quando você faz uma coisa e depois você olha aquilo de novo e fala, nossa, eu posso fazer essa modificação. E você modifica e faz melhor. E a cada dia você pode fazer melhor. Então, assim, não leve a mal quando as pessoas te criticarem de forma positiva. Aceita isso e aceita que você é humana. Comece a perdoar seus erros. É muito difícil para o perfeccionista também se perdoar. Então, se dê esse perdão, sabe? Nós não somos perfeitos e nem temos obrigação de ser. E isso vai te fazer muito bem. Se você sofre com ser perfeito, com perfeccionismo, com ser a filha perfeita, a mãe perfeita, a mulher perfeita, a profissional perfeita, desencana, sabe? Descubra um lado bom em não ser perfeita, porque tem vários. É muito gostoso a gente aprender, é muito gostoso receber crítica positiva e agregar isso no seu trabalho. É gostoso o processo de aprendizagem, você lê um livro diferente que te traz conhecimento. Eu gosto muito de conversar, eu aprendi, apesar de eu falar demais, eu aprendi muito a escutar outras pessoas. Eu aprendo muito escutando histórias, eu adoro escutar histórias. Porque isso me traz conhecimento, isso me agrega, sabe? E é muito bom você escutar a experiência do outro. E saber que que você erra, sabe? Como ele, que ele não é melhor que você e nem você é melhor que ele. Nós não somos melhor que ninguém. Então, aceitar que nós erramos é muito bom e faz muito bem. Outro ponto que traz muito sofrimento. Nós esperarmos dos outros o que nós faríamos em determinadas situações. Gente, a maioria da frustração é quando você deposita demais como é que fala? Uma carga numa pessoa, você deposita demais esperança numa pessoa achando que ela vai fazer exatamente aquilo que você pensa e ela não faz e aí você se frustra. Então, essas frustrações que a gente tem no dia a dia, gente, é só porque nós esperamos demais do outro. Então, vamos esperar menos. Hoje eu não espero nada de ninguém. Quando vem, é lucro. Aí você fala, nossa, que legal que essa pessoa fez isso, sabe? Porque é muito melhor. Eu prefiro ser surpreendida do que ser decepcionada. E a vida fica muito melhor quando você é surpreendida ao invés de decepcionada. Então, vamos deixar de depositar esperança sabe, confiança ou nossas atitudes nos outros. Porque cada pessoa é uma pessoa. A forma como eu entendo e como eu vejo o mundo não é a mesma forma como vocês entendem e enxergam o mundo. Cada um vive uma história, cada um é de um jeito, o que é óbvio para um não é óbvio para outro. Então, assim, isso acaba exercitando também a nossa paciência de entender o outro, de talvez explicar mais, falar mais, porque não existe as entrelinhas, sabe? Nem sempre o que eu digo é o que o outro entende. Então, a gente tem que conversar mais, se falar mais, esperar muito menos dos outros pra gente sofrer menos. Ok? Próximo e último, tentar ser alguém que não é. Isso é um ponto muito sério e que muita gente vive hoje em dia. Porque as pessoas hoje estão muito materialistas. E às vezes que
para entrar num certo nicho de pessoas ou num grupo, a pessoa acaba fazendo algo que ela não pode ou que ela não é. E é muito difícil de você se manter nisso. E essa angústia de se manter e de fazer algo que você não é, não cresceu sendo, traz muito sofrimento. Então, vamos realinhar, rever os nossos valores, o que a gente acredita, o que nos faz bem, para a gente poder agir de acordo com isso e não de acordo com o que os outros também esperam que a gente faça. Porque nós temos que ser aceitos pelos nossos valores, pelo nosso caráter, pelo nosso jeito de ser. E quando você tenta se fazer uma pessoa que você não é, isso não se sustenta por muito tempo. Porque justamente traz o sofrimento. E aí depois você acaba se afastando disso. E isso pode trazer novamente um sofrimento ainda maior. Então, vamos alinhar nossos valores, nossos credos, nossas crenças, sabe? E ficar nisso. E existe muita gente como a gente tem que olhar para o lado, ir mais a lugares que condizem com o que nós acreditamos. Porque isso vai fazer bem, tá? Então, assim, não seja algo que você não é para participar de uma coisa que não faz sentido para você, mesmo que seja temporariamente. E um bônus aqui, porque tem várias coisinhas que eu faço para evitar o meu sofrimento no dia a dia. Então, quero deixar aqui para vocês que ajuda muito. Apesar como eu disse, o sofrimento ele é opcional. A gente sempre tem a escolha de sofrer ou não, em qualquer situação, gente, eu digo isso. Porque às vezes no trabalho acontece alguma coisa que chateia a gente, você tem a opção de continuar guardando aquilo e remoendo e sofrendo, e né, não vou almoçar, ou não vou fazer isso, ou não sei o que, e ficar com aquela angústia. Ou você pode, beleza, aconteceu isso, mas é pro meu bem, o que eu posso aprender com isso? O que eu posso aprender com isso? Beleza, não vou repetir mais. Ou então, terminei um relacionamento, eu vou chorar, morrer, ficar sem comer aqui na cama. Ou beleza, terminei um relacionamento, eu vou ficar na minha casa hoje, vou assistir um filme, vou ver o lado bom disso, eu posso me curtir mais. Agora eu quero sair, eu quero ver gente diferente, vou fazer novas amizades. Então, assim, tudo que acontece na nossa vida, a gente tem o poder de escolher, sofrer ou não. Todo mundo passa por momentos difíceis, mas o que você vai fazer daquilo é a opção sua. Então, aprende, sabe? Aproveita para aprender. Como eu disse para vocês, a fase que eu tô passando dos 7 anos do meu filho agora, não é muito fácil. Mas eu tô buscando aprender, eu tô buscando conhecimento com isso. E apesar de às vezes eu ficar chateada e tudo, eu tento mudar todo dia a energia, sabe? Eu sou muito bem-humorada, então eu tento brincar, eu tento levar isso de uma outra forma pra fazer que seja mais fácil essa caminhada. Então vamos escolher o lado positivo da situação, vamos ver o que a gente tem para aprender naquele momento, com aquela atitude, com aquela reação que a gente teve. E fazer melhor da próxima vez, certo? Então, assim, algumas coisas, olha, eu não guardo mágoas, nem rancor, porque eu já tive a experiência de guardar rancor e mágoa, e isso não me fazia bem. E quando eu descobri esse poder que eu tinha de não guardar isso mais, de não sentir mais, de não sofrer mais por isso, me fez muito bem. Então, acontece as coisas, às vezes eu fico chateada por um tempo, mas passou, aprendo com aquilo, falo, nossa, o que eu fiz de errado? Eu trago a responsabilidade pra mim. É outra coisa que eu faço. Eu me autorresponsabilizo pelos atos ou pelas consequências das situações. Porque quando você se autorresponsabiliza, essa ferramenta ela é fantástica, porque quando a gente traz pra gente o problema, nós somos capazes de resolver. Então, quando eu assumo os meus erros e eu aceito que aquilo só aconteceu porque eu permiti, fui eu quem permiti, eu consigo mudar as minhas atitudes para ter resultados diferentes.
Então, para tudo que acontece, entenda, eu permiti que acontecesse. O que eu posso aprender com essa situação? Leva a bola para frente e escolha não sofrer, certo? Outra coisa que não me traz sofrimento. Eu me coloco sempre no lugar do outro, ou pelo menos eu tento fazer sempre esse exercício de me colocar no lugar do outro antes de tomar uma decisão, antes de falar algo, ou antes de ter uma atitude que possa magoar alguém, ou possa invadir. Então, eu tento fazer esse exercício sempre que eu preciso falar alguma coisa. Às vezes, no impulso, eu não consigo, acaba acontecendo, mas eu tento racionalizar essa parte. Outro ponto é que eu tento entender sempre o porquê aquilo me incomoda. Porque quando uma atitude do outro me incomoda, é porque eu tenho alguma coisa para corrigir em mim. Porque eu só vejo no outro aquilo que eu conheço. E se eu conheço, eu já vivenciei, eu já experienciei, ou eu tenho aquilo guardado em mim. Então, é uma coisa que me incomoda. Então, quando alguém faz algo que te incomoda, é algo que a gente pode melhorar, que a gente pode corrigir, que a gente pode fazer melhor. Então, essa é uma dica muito legal. Outra coisa, eu acabei de dizer, tô dizendo toda hora, né? Eu sempre vejo as possibilidades e as oportunidades de aprendizado em cada situação. Então, tudo que acontece, eu me pergunto, o que eu tenho que aprender com isso? Quando eu não sabia, não entendia que o sofrimento era uma escolha, eu sofria demais, porque eu colocava a culpa sempre no outro e eu me fazia de vítima. E aí, quando eu entendi que tudo acontecia pela minha permissão, eu comecei a enxergar essas possibilidades de aprendizado. Então, eu deixei isso acontecer por isso, então eu vou aprender a reagir de forma diferente. Então, trazer a autorresponsabilidade, ela traz essa possibilidade, esse novo olhar de possibilidade de oportunidade de aprendizado. Outra coisa, eu sempre busco conhecimento. Eu sempre procuro entender o porquê daquilo. Se aquilo existe, tem uma razão. Então, por que é dessa forma? Como eu disse também, eu não costumo ficar me explicando para as pessoas, porque só o fato de ter que me explicar já me desgasta. Então, eu não faço. Como eu disse, as pessoas que me conhecem sabem o porquê eu agi daquela forma, e as que me conhecem não vai adiantar eu me explicar. Então, não faz diferença. Eu tento cuidar do que eu falo. Eu me desculpo, eu mesma me desculpo, como eu disse, o auto-perdão, ele é muito importante, porque nós somos humanos, nós erramos e nós estamos aqui para isso, nós estamos num processo de aprendizagem. Então, aprenda a se desculpar, porque isso faz muito bem. Eu trato uma questão por vez. Isso é muito legal, porque quando a gente tem uma agenda cheia, tem muita coisa para fazer, nós estamos fazendo uma coisa e já estamos sofrendo porque tem outra coisa para fazer. Você já está pensando, às vezes você está almoçando e está pensando, nossa, eu tenho que fazer isso, tenho que visitar tal cliente, eu tenho que correr com isso para a escola, tenho que comprar aquele material. Então, assim, isso gera um desgaste interno muito grande. Então, uma coisa que eu aprendi a fazer porque eu não sou uma pessoa organizada. E uma coisa que eu aprendi a fazer quando eu trabalhava na Monsanto, porque eu precisei me organizar, lá a gente tinha uma agenda bem cheia, com treinamentos, reuniões, calls, e fora o dia a dia, que a gente tinha meta para tudo, tinha data para tudo. E todos os dias eu parava 10 minutos de manhã, antes de começar a correria do dia a dia, e organizava. Fazia minha to-do list, né? Minha lista lá, tudo que eu tinha para fazer no dia, tanto pessoal quanto profissional. E colocava por ordem. Primeiro eu fazia uma lista de tudo e depois eu colocava a ordem que eu tinha que executar, o que era mais importante, que eu não podia deixar de fazer no dia, o que dava para eu fazer em intervalos e o que dava para eu passar para o dia seguinte, ficava mais pro fim da lista. E isso era muito proveitoso, porque eu não sofria com o que eu tinha que fazer depois, porque eu fazia item a item. E isso me ajudava muito. Então, quem não tem esse hábito, é muito legal de fazer uma to-do list. E não sofrer por antecipação, não sofrer pelo que você não tá fazendo. Cada dia você faz uma coisa
e tica e vai estar tudo certo. Eu não sofro também pelas atitudes dos outros. Como eu disse na semana passada, às vezes os outros jogam pra gente uma carga que não é nossa. Então, eu não sofro pelos outros, pelas atitudes dos outros. Às vezes a pessoa desconta na gente uma raiva, uma tristeza, uma decepção, porque a gente tá mais perto, ou porque a gente tocou num assunto que alavancou aquela, sabe? Foi tipo uma alavanca para aquilo ali, um gatilho, e a pessoa acaba descontando na gente uma raiva, uma frustração. Então, quando é assim, eu geralmente deixo a pessoa falar, concordo e absorvo aquilo ali, deixo passar e não absorvo, aliás, e entendo que a pessoa é humana, gente. Ela erra, ela se frustra, ela tem problemas e acabou descontando em mim, sendo que não é problema meu. Então, eu hoje consigo separar o que é pra mim do que não é e não sofro por isso. Uma coisa muito bacana, eu não troco, esse foi o maior aprendizado da minha vida toda até aqui. Eu não troco o que eu quero na vida pelo que eu quero no momento. Porque eu já fiz essa escolha uma vez e foi o que mais me machucou, acho que no planeta. O que eu queria na vida pelo que eu quero no momento. Por quê? Às vezes o que você quer na vida te traz um pouco de sofrimento, porque tem alguns momentos difíceis, tem alguns percalços. Isso eu falo tanto no trabalho, quanto em relacionamento, quanto na vida financeira. Porque às vezes você tem que trabalhar um pouco mais para chegar onde você quer chegar na sua vida. Ou às vezes você tem que fazer bastante hora extra, ou tem que fazer um trabalho paralelo para levantar renda. Ou quando é relacionamento você tem que ter mais paciência, mais compreensão, você tem que ser mais forte. Entendeu? Assim, ou você tem que estudar mais para chegar onde você quer, e isso vai te tomar às vezes noites de sono. Então, assim, por um período vai ser difícil, sabe? Mas com o decorrer do tempo vai valer a pena, porque é o que você quer na vida. Tudo bem, às vezes no momento você quer um pouco mais de descanso, você não quer se preocupar, você não quer se desgastar com briga, com alguma coisa, mas é temporário, isso passa, sabe? Então, não trocar o que você mais quer na vida pelo que você quer no momento. Segurar um pouquinho o impulso, segurar um pouquinho nossos desejos ali do dia a dia para poder ter algo que a gente quer mais ali na frente. Eu não sofro mais por antecipação, raras vezes, não vou dizer nunca, mas assim, raras vezes acontece dia a dia, não. Eu me afasto de quem não me faz bem, como eu já disse. E a última coisa é que eu me parabenizo e comemoro os pequenos acertos, as pequenas vitórias do dia a dia, que isso faz muita diferença. Quando você consegue não sofrer por uma situação, ou quando você consegue não guardar a mágoa daquela pessoa, ou quando você consegue separar o que não é seu e não sofrer por algo que não é pra você, isso é muito bom, você tem que se dar os parabéns por isso. E para que isso vire um hábito, né? Porque quando você comemora, é tão bom comemorar que você quer fazer de novo. E aí você vai aprendendo e vai se motivando a fazer cada vez mais daquela forma. Então, essa é a minha contribuição de hoje pro Para de Sofrer. É que o assunto é um pouquinho extenso, o vídeo ficou um pouquinho extenso, mas eu espero que ajude a todos vocês que estão assistindo e que acompanharam até aqui. E me contem a experiência de vocês, tá? Vocês podem me achar no Instagram, no Facebook ou aqui no YouTube mesmo, deixar nos comentários. E vamos fazer desse mundo um mundo melhor pra gente. E a gente só consegue fazer isso a partir de nós mesmos. Então vamos começar a sofrer menos, escolhe sofrer menos, para poder ficar bom e o dia a dia ficar mais leve, tá bom? Um beijo grande para vocês, uma ótima semana, bom finzinho de carnaval e a gente se vê no próximo domingo ou próxima segunda, mas vai ser próximo domingo, hein? Um beijo, fiquem com Deus.